Olá! A TV Justiça transmite agora os principais momentos da sessão 2 de dissídios individuais do TST. Acompanhe. Bom dia a todos, podemos nos sentar. Invocando a proteção de Deus para os nossos trabalhos desta manhã, eu declaro aberta a 10ª sessão ordinária da SDU 2 do Tribunal Superior do Trabalho. Cumprimento as senhoras ministras, senhores ministros que acompanham, Dr. José Alves Pereira Filho, representante do Ministério Público, senhores e senhoras advogados aqui presentes, senhores e senhoras servidores. Então vamos às preferências dos senhores advogados. Relator excelentíssimo senhor ministro Vieira de Mello Filho, processo RO 10.687, dígito 71 de 2016, em que são parte Banco Santander Brasil S.A. e Everton Andrade Santiago. Então, com a palavra, ilustre relator, ministro Vieira de Mello Filho. Senhor presidente, senhores ministros, aqui cuida-se de um mandado de segurança, recurso ordinário em mandado de segurança, em que havia sido conferida a reintegração do reclamante por meio de antecipação de tutela. Na realidade, houve sentença superveniente, eu estou, então, reconhecendo a perda do objeto. Incidência da súmula 414.3 desta Corte. Perfeito. Doutor Eli, apenas o registro da presença. Pelo banco recorrente. Doutor Ricardo também, apenas o registro. Pelo recorrido, excelência, quero juntar do subestabelecimento e o registro. Tá, perfeito. Então, feita a deferida juntada do subestabelecimento, feito o registro da presença, pergunto se há alguma divergência. Não havendo-se, decidimos, temos o voto do relator. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Barros Levenhag, processo RO 5.075, dígito 87, de 2016, em que são partes Nilson Luiz Tadeu de Castro Faria e HSBC Banco Brasil S.A., Banco Múltiplo. Então, com a palavra, ministro Levenhag. Pois não, senhor presidente. Como de costume, assento de início a precedência do CPC de 73 em detrimento de 2015, em razão das questões processuais que eventualmente forem levantadas, serão examinadas com base no CPC de 73. Decisão proferida na fase de execução, ofensa coisa julgada e inocorrência. Não é demais lembrar que a coisa julgada do inciso 4º do artigo 485 do CPC de 73 diz respeito à coisa julgada material alçada à condição de pressuposto negativo de válida constituição de outro processo, o que demonstra a impertinência da sua invocação com o intuito de desconstituir decisão proferida na fase de execução sob alegação de desrespeito ao comando contido na sentença exequenda, inteligência da súmula 157 dessa subseção. Quanto à causa de rescindibilidade do inciso 5º, considerando que a pretensão rescindente está calcada em ofensa ao princípio de respeito à coisa julgada do artigo 5º 36 da Constituição, que por sua vez refere-se à norma do artigo 879, parágrafo 1 da CLT, e em vulneração do artigo 457, parágrafo 1 da CLT, cabe reportar a sentença que condenar o recorrido ao pagamento de diferença decorrente de equiparação salarial. Nela fora julgada procedente a pretensão para condenar a reclamada no pagamento das diferenças salariais e repercussões pleiteadas a serem apurada liquidação de sentença por cálculo. Negado provimento ao recurso ordinário do banco interposto em pagos de declaração, houve por bem regional acolhidos apenas para prestar esclarecimentos, registrando que não existe omissão no julgado em relação à apuração das diferenças salariais pelo salário base dos paradigmas, uma vez que sequer há pedido do autor ou determinação na sentença de base de cálculo diversa, fecha aspas. A decisão rescindente, ao rejeitar a impugnação aos cálculos de liquidação, observou estritamente o comando contido no título judicial transitado em julgado,
não inovando ou modificando, motivo pelo qual não se configura propalada violação do artigo 5º, inciso 36 da Constituição. Aqui vem à baila a OJ 123 da SDI 2, segundo a qual o acolhimento à ação rescisória calcada em ofensa conjugada expõe dissonância patente entre as decisões exequenda e recidente, o que não se verifica quando se faz necessária a interpretação do título executivo judicial para concluir pela lesão ao conjugado. No tocante à alegada vulneração do artigo 457, parágrafo 1º da CLT, que dispõe acerca das verbas que integram o salário, cumpre lembrar que, conquanto não se exige o requisito do pré-questionamento inerente aos recursos extraordinários, em virtude de ação rescisória se constituir em ação autônoma, é imprescindível a emissão de tese explícita sobre a matéria trazida a lume, a fim de permitir ao tribunal o exame da norma ali subjacente que se diz ter sido agredido. Nesse sentido, tem se orientado a melhor doutrina ao firmar posicionamentos que, embora prescindível o pré-questionamento da norma legal, é indeclinável a exigidez do exercício do juiz residente em rescisória fundada no artigo 485, inciso 5º do CPC, que o fato jurídico a partir do qual sustenta a ocorrência de ofensa literal à disposição de lei possa objetivamente ser extraído da decisão rescindente. Reportando novamente a fundamentação da decisão rescindente, verifica-se não haver sequer uma linha sobre a natureza salarial ou não das verbas comissão de cargo, matéria que, aliás, tão pouco fora objeto de pronunciamento na decisão exequenda. Não se vislumbrando, portanto, material e objetivamente o fato jurídico em função do qual se poderia cogitar de eventual ofensa ao artigo 457, parágrafo 1º da CLT, o corte rescisório não se viabiliza por conta do óbice da súmula 298 deste tribunal. Recurso ordinário a que se nega provimento. É o voto, senhor presidente. Torelli, apenas o registro, né? A decisão lhe é favorável. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo sentido, temos voto relator. Vamos ao próximo. Relator, excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 1.119.100, dígito 38 de 2009, em que são parte Redcard S.A. e outro, Diego Rômulo Fernandes e outros. Não participa do julgamento, excelentíssimo senhor ministro Barros Levenhagen. Então, com a palavra, o ministro Emanuel. Senhor presidente, senhores ministros e ministras, aqui trata-se de mandado de segurança impetrado com pedido liminar contra ato do excelentíssimo juiz da Central de Cartas Precatórias de Barueri, que determinou a penhora de créditos com transferência imediata de valores e nomeação de depositário infiel. Aduzem os impetrantes que a penhora incide sobre créditos futuros e incertos e que, portanto, seria incabível a nomeação de depositário. Verifica-se, contudo, senhor presidente, que, mediante consulta ao sítio oficial da internet do Tribunal Regional da 2ª Região, houve o cumprimento do encargo pelo depositário fiel e posterior arquivamento das ações trabalhistas. Assim, não há perda, a perda de objeto da presente ação mandamental, nos termos dos artigos 267, inciso 6º do CPC. E meu voto segue, então, senhor presidente, no sentido de julgar extinto processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir superveniente nos termos do artigo 267, inciso 6º do CPC de 73. É o voto. Perfeito. Torelli, também o registro apenas da presença? Fazer somente o requerimento do registro da presença. Tá, porque, no fundo, já foi cumprida o encargo. Pergunto se há divergência. Não havendo sido, temos o voto do relator. Vamos ao próximo. Relator, excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 159, dígito 14 de 2010, em que são partes Marcelo Hardman Cortez e Fundação Petrobras de Seguridade Social, Petros. Então, com a palavra, o ministro Emanuel, relator. Senhor presidente, trata-se de ação rescisória ajuizada com fulcro no artigo
485, inciso 4 do CPC, a pretensão rescisória foi julgada improcedente pelo TRT de origem. O recorrente insiste que na decisão rescindenda foi violada a coisa julgada obtida pelo autor nos autos da ação declaratória movida perante a Justiça Comum. A violação, senhor presidente, da coisa julgada de que trata o artigo 485, inciso 4 do CPC, pressupõe o trânsito em julgado operado em outra ação, em que caracterizada a tríplice identidade, partes, pedidos e causa de pedir, situação que ensejaria a extinção da segunda demanda nos moldes do artigo 267, inciso 5º do CPC, caso o aludido pressuposto processual negativo fosse verificado pelo órgão julgador no momento em que proferida a decisão rescindenda. Não é o que ocorre no caso exame, na medida em que não se verifica a identidade de pedido e a causa de pedir em ação declaratória movida perante a Justiça Comum. Verifica-se que na ação declaratória movida perante a Justiça Comum, buscou o autor o reconhecimento do direito de ser regido por estatuto em vigor na data de admissão, regras de aposentadoria, enquanto que na reclamatória trabalhista originária da decisão rescindenda, buscou-se o pagamento das suplementações de aposentadoria devida desde a data da concessão do benefício. Ademais, a questão na Justiça do Trabalho foi analisada sob a ótica da orientação jurisprudencial transitória número 63 da SDI 1 desta Corte. Assim, senhor presidente, o meu voto segue no sentido de negar provimento ao recurso ordinário. Doutora Débora, aqui também a decisão lhe é favorável, mas fazemos o registro, né? Tem procuração nos autos? Sim. Então, feito o registro, pergunto se há divergência. Não havendo sido assim, nós temos o voto do relator. Vamos ao próximo. Relatora excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma, processo RO 80.055, dígito 47 de 2013, em que são partes Águas e Esgotos do Estado do Piauí, S.A. e Francisco Fortes Filho. Com a palavra a ministra Maria Helena Malma. Senhor presidente, senhores ministros, trata-se de ação rescisória ajuizada pelo hora recorrido, julgada procedente pelo Tribunal Regional. Pelo Tribunal Regional para desconstituir o acórdão rescindendo que indeferiu ao reclamante o pleito concernente à equiparação salarial entre a ausência de violação ante a ausência de violação do artigo 461 da CLT. Restou consignado na decisão rescindenda que a reclamada comprovou a existência de quadro de carreira, segundo o qual, nas promoções, deve acontecer alternadamente por merecimento e por antiguidade. Note-se que não é possível extrair da decisão rescindenda o fato de que o plano de cargos e salários nunca ter sido cumprido, fecha aspas, tal como concluiu o regional no acórdão recorrido. Desta forma, o acolhimento de tal alegação demandaria revolvimento de fatos e provas, o que é verdade em sede de ação rescisória, com fulcro no inciso 5º do artigo 485 do CPC de 73. Esse é o entendimento consolidado ainda na súmula 410 desse Tribunal Superior. Frise-se que a decisão rescindenda fundamentou-se nas provas carreadas nos autos à época, de maneira a concluir pela existência de plano de cargo e salário, sem nada mencionar acerca de sua operabilidade. Dessa forma, a decisão não violou dispositivos de lei, mas deu a correta subsunção dos fatos ao ordenamento jurídico pertinente. No que tange à violação do artigo 7º, 30 da Constituição Federal, melhor sorte não socorre o autor. Observe-se que a aludida distinção salarial não decorre de motivo de sexo, idade, cor ou estado civil.
Quanto apontada contrariedade à súmula 6 do TST, note-se que consoante a jurisprudência afirmada por meio da orientação jurisprudencial 25, não procede o pedido de rescisão fundado no artigo 485, 5º do CPC, quando se aponta contrariedade à norma de convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho, portaria do Poder Executivo, regulamento de empresa e súmula orientação jurisprudencial de tribunal. Cumpre esclarecer que a ação rescisória é medida extrema que não serve à reparação de eventual erro de julgamento ou de injustiça do decisório, rescindendo, pois tem seus limites restritos às hipóteses previstas no rol taxativo dos incisos do artigo 485 do Código de Processo Civil de 73. Recurso ordinário a que dou provimento. Perfeito. Doutor Pablo. Excelência, peço a palavra pelo recorrido com procuração dos votos. Tá, então, pelo tempo regimental. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssimos senhores ministros, ilustre representante do Ministério Público. Data vênia o voto da ilustre relatora, o recorrido vem a essa tribuna apenas para ponderar alguns pontos nesse processo que devem ter relevância nesse julgamento de Vossas Excelências. O tema realmente é equiparação salarial. Só que nesse processo existe uma nuance específica que o recorrido não vem pleiteando a equiparação salarial referente à remuneração, apenas ao salário base que ele deveria ter o mesmo do paradigma que foi apresentado no processo principal. E, ao ver do recorrido, o tema é abrangido pelo artigo 461 da CLT, bem como pela súmula 6 e pelo artigo 7º, 30, 31 e 32 da Constituição Federal. Artigos esses que foram utilizados pelo egrégio TRT para julgar procedente a ação rescisória do reclamante. E é nesses termos que vem o recorrido solicitar a Vossas Excelências que seja negado provimento ao recurso ordinário da empresa recorrente. Muito obrigado, Excelência. Ministra Maria Helena. Senhor presidente, eu mantenho meu voto, apesar, não obstante, as razões são trazidas da tribuna. E aqui eu ainda ressalto que a decisão rescindente fundamentou-se nas provas carregadas nos autos à época, né? De maneira a concluir pela existência de planos de cargo e salário. Ação rescisória, a medida extrema, e volto, insisto, não serve à reparação de eventual erro de julgamento ou de injustiça do decisório. E sim, eu mantenho o meu provimento ao recurso ordinário para julgar improcedente a ação rescisória. Pergunto se há alguma divergência. Na verdade, está sendo aplicada a súmula 126 da ação rescisória, que é a 410. Aqui estaria havendo rediscussão de revolvimento de fatos e provas, que também não é possível em ação rescisória. Então, se decide, nós temos voto da relatora à unanimidade. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Barros Levenhag, processo RO 413, dígito 24 de 2011, em que são partes José Mário Guedes Fernandes e Banco do Brasil S.A. Então, com a palavra o ilustre relator, ministro Barros Levenhag. Pois não, senhor presidente. Como costumeiramente faço, assento no início a precedência do CPC de 73 em detrimento do de 2015, citando aqui doutrina, tempus regi actum, incorporação de gratificação de função percebido por mais de 10 anos, períodos contínuos, causas de rescindibilidade do artigo 485, inciso 5º do CPC de 73, não ocorrência de violação aos artigos 7º, 6º e 10, 8º, 3º da Constituição, 9º, 444, 457, parágrafo 1º, 468 e 543 da CLT. Antes, eu nem pus na ementa,
porque se diz aqui há uma preliminar de nulidade do acordo recorrido por negativo de prestação adicional e que eu digo não se habilita ao conhecimento, pois tratando de recurso ordinário considerado mesmo subsidiando a apelação civil, vem a bala o princípio da ampla devolutividade do artigo 515, parágrafo 1º, de aplicação subsidiária ao processo de trabalho, a permitir que o tribunal conheça de questões que não foram no juízo de origem. Prossigo. No tocante à alegação de violação aos artigos 8º, inciso 3º da Constituição 543 da CLT, embora não se exija o requisito pré-questionamento inerente aos recursos extraordinários em virtude de ação rescisória se constituírem ação autônoma e que a atividade institucional abrange tanto questões de fato quanto de direito, é imprescindível a emissão de tese explícita na decisão rescindente sobre a matéria tracida a lume. Nesse sentido, firmou-se a melhor doutrina. Aí cito a doutrina, extrai-se da transição do acordo rescindendo a inexistência de exame da discussão pelo prisma da alegada condição do autor de dirigente sindical, razão porque, uma vez não apreciada a controvérsia à luz do fato, em função do qual se poderia cogitar de eventual violação dos artigos 8º, 3º da Carta de 88 e 543 da CLT, vem a baile o item 1 da súmula 298, o qual preconiza que a conclusão acerca da ocorrência de violação literal e de lei pressupõe pronunciamento explícito na sentença sobre matéria veiculada. Insubsistente a alegação de viabilidade do Código Rescisório por contrariedade à súmula 372, isso na esteira da OJ número 25, com a redação atualizada em decorrência do CPC 2015, segundo o qual não procede pedido de fundado no artigo quando se aponta contrariedade à norma de convenção e etc. No mais, não é demais lembrar que a expressão literal disposição de lei, aí cita a doutrina de Pontes de Miranda, Odilon de Andrade, e sendo preciso, seja manifestamente, nesse passo, colhe-se que o TRT da origem, ao considerar indevida a incorporação da última gratificação de função percebida pelo reclamante, suprimida em 12 de dezembro de 2006, ao fundamento de que não se completou o período de 10 anos exigido na súmula 372, não negou vigência ou eficácia aos artigos 9º, 444, 457, parágrafo 1º e 468. Na verdade, a Corte Local cingiu-se e emprestava aos referidos preceitos legais a interpretação que julgou ser a melhor, embora contrária ao interesse do recorrente, valendo frisar que eventual equívoco do julgador originário é insuscetível de ser reparado no âmbito da ação rescisória, que se destina à desconstituição da conjugada material, mediante a configuração de uma das hipóteses indicadas no artigo 485 do CPC e não a reparação de eventual erro de julgamento. Vale salientar nesse ponto que, à época da prorrogação do acordo rescindendo, outubro de 2007, a jurisprudência oscilava em relação à discussão delineada nesses autos, como se pode inferir dos precedentes que cito no voto, vindo à baila, por isso mesmo, os termos do item 1 da súmula 83. Ademais, quanto aos incisos 6º e 10 do artigo 7 da Constituição, não há como reconhecer a ofensa à literalidade das normas linhas cuspidas, já que o entendimento de que a incorporação de gratificação paga em razão de exercício de função de confiança somente é devido se percebido por 10 anos contínuos, não fere diretamente as garantias constitucionais à irredutibilidade salarial e à proteção. Erro de fato, causa de rescindibilidade não configurada. No tocante à rescindibilidade do inciso 9 do artigo 485, não é demais ressaltar ser imprescindível para a configuração do erro de fato a constatação de ele ter sido a causa determinante da decisão, que admitir um fato que inexistiu ou considerar inexistente um fato que se verificou e que sobre ele não tenha havido controvérsia ou pronunciamento. Nesse sentido, é a dicção da OJ 136 desta Corte. Reportando mais uma vez a fundamentação do acordo rescindendo, extrai que a conclusão acerca da inexistência do direito à incorporação pleiteada à luz da súmula 372 decorreu da constatação de que, ao longo dos anos, o autor retomou as atividades escriturárias
cargo que confessadamente não goza do pagamento de gratificação alguma, razão pela qual, se houve exercício de funções de confiança, foi de forma descontínua, além de não ter havido o exercício de uma mesma função pelo lapso de 10 anos. Tendo havido expresso pronunciamento judicial acerca do fato em relação ao qual supostamente haveria equívoco de percepção do regional, consubstanciado na comprovação de exercício, embora descontínuo, de função de confiança por mais de 10 anos, resulta inviável a rescisão pretendida à luz do inciso 9 do artigo 485, valendo assinalar que a possibilidade de equívoco do colegiado induz, no máximo, a ideia de erro do julgamento insuscetível de ser reparado na ação rescisória, que, conforme já salientado, não possui natureza recursal. O voto é no sentido de negar provimento ao recurso ordinário, senhor presidente. Doutor Ricardo. Eu requero juntado sobre estabelecimento e apenas o registro da presença. Tá, perfeito. Então, feito o registro e deferida a juntada de subestabelecimento, pergunto se há divergência. Não havendo sido sim, temos o voto do relator. Vamos ao próximo. Relatora excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma, processo RO 10.014, dígito 06 de 2014, em que são partes MMW, Irmãos Alimentos LTDA e Rodrigo da Silva Santiago. Então, com a palavra, a ministra Maria Helena Malma. Senhor presidente, senhores ministros, no termos da súmula 413, inciso 1 do TST, não caracteriza dolo processual previsto no artigo 4853 do CPC o simples fato de a parte vencedora haver silenciado a respeito de fatos contrários a ela, porque o procedimento por si só não constitui ardil do qual resulte cerceamento de defesa e, em consequência, desvia o juiz de uma sentença não condizente com a verdade. No caso vertente, a autora, que foi considerada revela e confessa no processo matriz, alega dolo da parte adversa. Ocorre que a sentença rescindenda decorreu principalmente da ausência da autora então reclamada à audiência, sendo que não se pode atribuir ao réu qualquer responsabilidade por este fato. Recurso ordinário, senhor presidente, que conheço e que proponho negar provimento. Perfeito. Doutora Cíntia. Bom dia a todos. Tem procuração dos autos? Creio que foi juntado o subestabelecimento, excelência. Já foi juntado? Penso que tá, sim. Perfeito. Então, pode usar a palavra pelo tempo regimental. Sim. Com todo respeito com a decisão da excelentíssima relatora, o objeto dessa ação rescisória é justamente evitar o erro de procedimento que os autos têm de que não teve nenhuma prova de que ele realmente teve relação de emprego com o reclamante. Violou o princípio da verdade real, que o que a gente busca é justamente isso, em que pese ter nos autos o recebimento do aviso da notificação, este não se sabe por quê, por uma fraude, os representantes da empresa não tiveram conhecimento disso, somente tiveram conhecimento deste processo quando já estava na fase de execução. Entende também o reclamante que o juiz, em que pese ter sido uma confissão ficta, não se sobrepõe à matéria de direito suscitada e prova promulgada, não afastando assim a obrigatoriedade do reclamante da ação provar os fatos alegados, e ele em nenhum momento juntou nenhuma prova dessa relação. Nos termos da súmula 74, cabe também ao juiz o dever da busca da verdade real, a opção de marcar, sim, uma audiência de instrução e ouvir o réu, o autor reclamante, e buscar realmente essa verdade real, o que não ocorreu. E não tem como, de simples observar que o reclamante, ele é policial civil, policial militar, então não tinha como ele trabalhar 5 dias na empresa.
Então, a empresa, o recorrente pede que seja reconsiderado o pedido e requer provimento do seu recurso. Perfeito. Ministra Maria Helena. É que, na verdade, a autora ela não se conforma com a decisão, articula que o reclamante no processo matriz agiu com má fé ao ocultar a verdade dos fatos que entende relevantes para a justiça e solução daquele litígio. Ressalta que, em caso, não obstante a decisão que, por efeitos da revelia, venha a reconhecer vínculo de trabalho com a recorrente, não poderia jamais deixar de apreciar o fato relevante omitido pelo recorrido e que certamente teria influência na decisão proferida pelo juiz, a qual seja, de que o mesmo é policial militar com extensa carga de trabalho e de plantões em sua unidade militar e que, portanto, não poderia elaborar para o recorrente em horário integral e tão intensamente como declarado na inicial da ação recidenda. Fecho aspas. Invoca o artigo 966, 7º do novo Código de Processo Civil, para, nesta fase, recursal produzir provas que determinariam, no seu juízo, o insucesso do réu na reclamatória. Inicialmente, ressalto que a invocação do artigo 966, 7º do novo Código de Processo Civil, como causa de rescindibilidade, sequer é mencionada na petição inicial, apresentada ainda sob a égide do revogado CPC de 73. Trata-se de inovação processual, porque acresce ao pleito desconstitutivo uma causa de pedir que antes não fora ventilada. Note-se que não é o caso da aplicação da primeira parte da súmula 408 do TST, uma vez que na peça vestibular o autor, mesmo sem citar o artigo 485, 7º do CPC de 73, nada referiu acerca de prova, documento novo cuja existência ignorava ou de que pode fazer uso capaz por si só de assegurar pronunciamento favorável na reclamação. Enfim, entendo que não é possível inferir da sentença atacada que tal procedimento decorreu de dolo. E, senhor presidente, pedindo vênia dos argumentos trazidos pela doutora, eu mantenho meu voto. Eu conheço do recurso ordinário e nego o provimento. Perfeito. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo-se distintos, temos o voto da relatora. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 955, dígito 40 de 2012, em que são partes Dalton José Borba e Itaú Unibanco S.A. Então, o ministro Douglas com a palavra, relator. Senhor presidente, senhoras e senhores ministros, trata-se de recurso ordinário interposto contra o acórdão proferido pelo egrégio 9º Regional. Nos autos da presente ação rescisória, aquele tribunal extinguiu o processo sem resolução do mérito após reconhecer a inépcia da petição inicial e impôs ao autor a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. A despeito de ter reconhecido ao autor o benefício legal da gratuidade da justiça, aquela corte invocou o parágrafo 2º do artigo 98 do novo Código de Processo Civil e esclareceu que a só concessão da gratuidade da justiça não afastava a obrigação alusiva ao pagamento de honorários de sucumbência. E acrescentou que, na forma do preceito inscrito no novo Código de Processo Civil, a exigibilidade do pagamento dos honorários ficaria suspensa por 5 anos após o trânsito em julgado, cabendo ao credor provar, neste período, que não mais subsistiria a situação de insuficiência econômica impeditiva do resgate do pagamento da obrigação. Nas razões do recurso ordinário, são 2 as pretensões deduzidas em caráter sucessivo. A primeira é a exclusão da condenação ao pagamento dos honorários e a segunda, a redução do percentual arbitrado. Estou propondo a este colegiado a ratificação da tese regional, aplicando a nova disciplina do Código de Processo Civil, segundo a qual, como dito, não há dispensa dos honorários em razão da só concessão do favor legal da gratuidade da justiça. Mas, no segundo momento, com a vênia ao ilustre advogado do recorrido, e aqui não se discute absolutamente a excelência do trabalho desenvolvido, eu estou propondo ao colegiado a redução do percentual para 10%, considerando a singeleza da discussão jurídica estabelecida. A questão de fundo esteve e está circunscrita apenas à integração de honorários advocatícios e horas extras excedentes da 4ª diária
ao salário do autor. O processo foi extinto sem resolução do mérito, não houve grande esforço para a defesa da tese do recorrido, e é nesse sentido que estão propondo, então, presidente, o conhecimento e parcial provimento, acolhendo o pleito sucessivo de redução para 10% do valor arbitrado a título de honorários. É esse o meu voto. Doutor Gustavo. Peço apenas registro de presença, excelência, e declino o uso da palavra. Perfeito. Feito o registro da presença do doutor Gustavo. Doutor Eli. Também. O processo foi extinto por inépcia, né? Então é bem razoável a redução, Sim. não correu custo, então somente o registro da presença. Tá, perfeito. Então, registro da presença de ambos os causídicos. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo, se decidir, temos voto relator. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Barros Levenhag, processo RO 21.757, dígito 58, de 2016, em que são partes Companhia de Bebidas das Américas, Ambev, e Marcos Castro Severo. Então, com a palavra o ministro Levenhag, relator. Senhor presidente, eu vou ler a emenda para poupá-los da recurso ordinário, agravo regimental e mandado de segurança, ato coator praticado na vigência do Código de Processo Civil 2015. Execução definitiva, não recebimento dos embargos da execução, rejeição do seguro garantia judicial indicado para garantir a parte controvertida dos valores exequentes, cabimento da ação mandamental e inaplicabilidade da orientação jurisprudencial número 92 da SDI 2 do TST. Essa matéria já foi examinada aqui, mas ela tem uma peculiaridade que não é possível julgar-se de imediato, porque o regional indeferira liminarmente a inicial e não foi citado o litisconsorte necessário. Então, para evitar eventual nulidade... Está determinando o retorno da citação do... E já estou dando uma indicação no voto de que está assegurando. Por isso, o voto caminha no sentido de dar provimento ao recurso ordinário para reformando o acordo recorrido, afastar a conclusão sobre o não cabimento do mandado de segurança e determinar o retorno dos autos ao TRT da 4ª Região, a fim de que proceda a citação do litisconsórcio necessário e dê, em seguida, processamento ao mandamos para o julgar como de direito. Perfeito. Doutor Eli, apenas o registro? Somente o registro. Tá. Feito o registro, pergunto se há alguma divergência. Não havendo, se decidir, temos voto relator. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 842, dígito 58, de 2016, em que são partes Itaú Unibanco S.A. e Cleide de Oliveira Rios e outro. Com a palavra o ministro Bresciani, relator. Senhor presidente, senhoras ministras e ministros, recurso ordinário em mandado de segurança interposto pelo litisconsorte passivo. Na hipótese dos autos, a impetrante pretendeu a concessão de antecipação de tutela no processo matriz, que foi indeferida. O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região concedeu a segurança e julgou prejudicado o agravo regimental interposto. A reintegração pretendida foi postulada com apoio na Lei 8.213 de 91, no caso, ainda na vigência do CPC de 73, em tutela antecipada. Digo isso porque a pesquisa que fez a Corte de Origem se ateve a possibilidade, a pertinência do direito manejado ou a sua probabilidade nos termos do artigo 300 do atual CPC. A reintegração foi determinada em face da constatação pelo Tribunal de Origem de que, ao tempo da dissolução contratual, a impetrante fazia jus à garantia provisória de emprego prevista no artigo 118 da Lei 8.213 de 91 e na parte final do item 2 da súmula 378 desta Corte, haja vista a concessão de auxílio-doença acidentário e o reconhecimento do nexo de causalidade entre a enfermidade e as atividades desempenhadas em favor do litisconsorte. É incontroverso que a reclamante foi dispensada de suas atividades em 1º de junho de 2015 sem justa causa. A folha 93, a atestado de saúde ocupacional, que evidencia que a impetrante, em 3 de junho de 2015, encontrava-se inapta à dispensa. Em 29 de junho de 2015, foi emitida a CAT pelo Sindicato Profissional da reclamante e, no mesmo dia, houve a interposição de requerimento de concessão de auxílio-doença acidentário. No
termo de rescisão contratual consta, está nos autos, o registro do sindicato no seguinte sentido, aspas, salientamos ainda que o sindicato, via departamentos de saúde, foi informado e constatou que a funcionária supracitada fora submetida à avaliação médica demissional em 3 de junho de 2015, na Clínica Meridional, sendo examinada pelo Dr. Nivo Oliveira, sendo considerada clinicamente inapta para o exercício de suas funções e, consequentemente, também inapta, com base nos princípios residentes em sede constitucional para a despedida. Desta forma, notificamos ao banco sobre suas responsabilidades, bem como a constituição de atos negligentes no que diz respeito aos direitos trabalhistas, ficando assim impedido de homologar. Fecho aspas. O relatório médico de folha 179 e o atestado de folha 183, datados de setembro de 2014 e de julho de 2014, respectivamente, revelam que a reclamante, à época, foi diagnosticada com um transtorno fóbico ansioso. A situação perseverou e exames e relatórios médicos ainda anexados aos autos, no período de maio a julho de 2015, antes, portanto, do término do aviso prévio, demonstra que a reclamante também encontrava-se acometida de outras patologias, conforme transcrição que faço ao exame de Vossas Excelências. Nesses termos e em resumo, o fato é que incidem, no caso, as compreensões das OJs 64 e 142 desta subseção, a revelar que, efetivamente, no momento da dispensa, a reclamante se encontrava protegida pelo artigo 118 da Lei 8.213 de 91, situação que havia que se percorre em mandado de segurança, tutela de urgência, não permite aprofundar. Por isso, eu proponho que se negue provimento ao recurso ordinário. Perfeito. Doutor Eli. De caso, requer apenas o registro da presença, presidente. Perfeito. Então, feito o registro da presença, pergunto se há alguma divergência. Não havendo sido sim, temos voto relator. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RENEC IRO 563.444, dígito 27, de 1999, em que são partes Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, e Alzira Pereira Cordeiro e outros. Com a palavra o relator, ministro Douglas Alencar Rodrigues. Senhor presidente, um breve esclarecimento inicial em face do tamanho da ementa. Em algumas ocasiões, as ementas dos votos acabam assumindo uma dimensão grande em razão da necessidade de facilitar a revisão das planilhas pelos ilustres integrantes deste colegiado. No caso presente, trata-se de uma remessa necessária e recurso ordinário em ação rescisória que já foi objeto de exame anterior por este colegiado. Sobrevieram decisões e embargos de declaração com efeito modificativo. O caso foi levado ao Supremo Tribunal Federal. Nós havíamos apontado a existência de óbices que inviabilizavam, num primeiro momento, o reconhecimento do direito às diferenças salariais decorrentes do IPC de junho de 87. Num segundo momento, com base na OJ 34 dessa subseção, compreendeu-se que a ausência de indicação de violação do inciso 36 do artigo 5º da Constituição desautorizava o corte rescisório. E, enfim, entre essas idas e vindas, prevalecendo a tese contrária ao interesse do recorrente, o Instituto Nacional do Seguro Social, o caso foi levado ao Supremo Tribunal Federal e o ministro Celso de Mello determinou que enfrentássemos o conteúdo da discussão estabelecida, afastados os óbices processuais antes identificados com base na jurisprudência reiterada deste colegiado. Em síntese, presidente, eu estou aqui propondo ao colegiado, já que não se aplicam os óbices presentes na OJ 34, na súmula 83 desta Corte e na súmula 343 do Supremo. Em síntese, estou votando no sentido de afirmar a ausência do direito adquirido às diferenças salariais já mencionadas, decorrentes do IPC de junho de 87, na medida em que não se incorporaram ao patrimônio jurídico dos trabalhadores quando editadas normas jurídicas que instituíram outros reajustes. Procede, por isso, a pretensão rescisória ante a configuração da ofensa ao princípio inscrito no inciso 36 do artigo 5º da Constituição Federal. Estou votando, portanto, pelo conhecimento e provimento da remessa oficial e do recurso ordinário para, em juízo rescindente, julgar procedente o pedido de corte rescisório
e, em juízo rescisório, afastar a condenação ao pagamento das diferenças já anunciadas, invertendo os ônus da sucumbência e fixando os honorários devidos pelos réus em 8% sobre o valor da causa, lançando mão do artigo 85, dos critérios previstos no artigo 85, parágrafos 2º e 3º, inciso 2 do Código de Processo Civil, de cujo pagamento, em razão de se tratar de beneficiário da Justiça, aplica-se a sistemática legal já referida em julgamento anterior. É esse o voto em síntese, brevíssima síntese. Se eu fosse ler a ementa, nós ficaríamos aqui alguns minutos. Na verdade, nós estamos nos curvando à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Doutor Cid. Senhor presidente, senhores ministros, eu pediria apenas para destacar uma peculiaridade que encontro neste caso. Sabemos todos, como disse Vossa Excelência, que estamos diante de decisão do Supremo Tribunal, que, através do Acórdão 328.812, entendeu que, nessas hipóteses de ações rescisórias em que não é invocado o direito adquirido, ela ainda assim deve ser conhecida e provida. Mas, senhor presidente, senhores ministros, eu atento para um detalhe. É que a venenda decisão do ministro Celso de Mello não pronunciou o provimento do recurso da Previdência para julgar a ação improcedente e, portanto, modificando a decisão desta egrégia Corte, que havia julgado a ação procedente. O que a decisão do ministro Celso de Mello fez foi determinar o retorno dos autos a esta Corte para que ela julgue a ação rescisória. Quer dizer, o excelso Supremo Tribunal não se entendeu em condições de julgar o mérito. Por quê? Porque poderiam haver outras peculiaridades processuais que ele não estava enfrentando. Ele estava enfrentando somente a jurisprudência formada nesse acordo mencionado, 328.812. Então, a tarefa que se está atribuindo a Vossas Excelências não é aplicar a decisão do Supremo. É, em atenção à decisão do Supremo, julgar integralmente o mérito da causa. E, senhor presidente, e senhores ministros, senhoras ministras, eu vejo também que a última decisão desta Corte, proferida, é uma decisão complementar, proferida em embargos de declaração do própria Previdência, diz o seguinte: registre-se ainda que nas razões de folhas 1256 há confusão entre a exigência de indicação de ofensa ao artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, na petição inicial da rescisória, vejam bem, e a necessidade de a decisão rescindenda haver anunciado explícito sobre o prefeito legal o constitucional como violado, visto que a tese contida na decisão embargada refere-se à primeira exigência, inexistindo, entretanto, no acórdão menção à segunda exigência. Então, o que esse tribunal entendeu é que havia, além da questão de estar suscitado na inicial ou não o direito adquirido, uma outra questão. E o que o Supremo Tribunal está mandando esta egrégia Corte fazer é apreciar o processo inteiro, todas as suas questões. Então, senhor presidente, senhores ministros, eu pediria a sempre obsequiosa atenção de Vossas Excelências para esse detalhe, porque o Supremo bem poderia julgar improcedente a ação como tem feito. E ele não julgou improcedente a ação. Ele determinou que Vossas Excelências dissessem se a ação deve ser procedente ou se a ação deve ser improcedente. Assim, senhor presidente, senhores ministros, confia que esse tribunal, se pronunciando, conclua pela improcedência da ação
mercê de suas peculiaridades que fazem com que a hipótese não seja abrangida pela jurisprudência generalizada. Ministro Douglas. Senhor presidente, embora eu não tenha dúvida em relação ao desfecho que propôs a Vossas Excelências, a Vossa Excelência e aos demais integrantes do colegiado, eu confesso que o questionamento, parte do questionamento deduzido da tribuna, me impõe a suspensão do presente julgamento para a continuação na semana que vem. Eu quero só checar um detalhe do que foi referido na tribuna acerca da eventual existência de argumentos outros, de detalhes outros, que podem impactar o julgamento do caso presente. Peço, então, a suspensão com notas taquigráficas. Adiamento, então. Tá, perfeito. Então, adiado a pedido do relator. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Barros Levenhag, processo EDRO 80.314, dígito 88 de 2015, em que são partes AP Vida, Assistência Médica LTDA e outra, e Hospital Batista Memorial e outros. Então, com a palavra o ilustre relator, ministro Barros Levenhag. Senhor presidente, não se aponta nenhuma omissão, contradição ou obscuridade no acordo embargado. Ele foi superlativamente explícito, coerente a respeito dos temas que foram submetidos contra o julgamento do recurso ordinário. Inclusive, ressalta a intuitiva conclusão de que a questão atinente ao descumprimento das obrigações contratuais pelo vendedor no âmbito do contrato civil celebrado com as horas impetrantes não se mostrou relevante para efeito de aferir a pretensa ilegalidade ou abusividade do ato impugnado, até mesmo porque, conforme expressamente registrado no acordo embargado, a autoridade dita coatora não se imiscuiu na resolução do mérito do contrato de natureza civil celebrado entre elas e o Hospital Batista Memorial, tendo-se limitado a exarar a ordem na esfera executória. Também não há contradição ter levado em conta a literalidade da cláusula contratual para considerar a inexistência. Esse é aquele caso em que o sujeito comprou o imóvel já penhorado e fez uma cláusula em que ele pagaria as despesas, o débito trabalhista. O devedor não honrou esse pagamento e, diante da cláusula pela qual ele espontaneamente se obrigara, ele foi chamado a responder. E isso foi dito claramente no acórdão embargado e volta-se a discutir essa mesma questão. E aqui se coloca um caráter infringente do qual se extrai o intuito manifestamente protelatório. E por isso eu estou rejeitando os embargos de declaração e, em face do seu caráter manifestamente protelatório, condenar as embargantes ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa autorizada em favor dos embargados, nos termos do artigo 1026, parágrafo 2º do CPC 2015. É o voto, senhor presidente. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo-se decidido nos termos do voto do relator. Temos apenas 2 vistas regimentais que pediria que fossem apregoadas. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 20.879, dígito 36, de 2016, em que é relatora a excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, que votou no sentido de conhecer do recurso ordinário interposto pela União e, no mérito, dar-lhe provimento para denegar a segurança. Foi acompanhada pelos excelentíssimos senhores ministros Vieira de Mello Filho e Maria Helena Malma. Os excelentíssimos senhores ministros Douglas Alencar Rodrigues, Renato de Lacerda Paiva e Emanuel Pereira votaram no sentido de julgar cabível o mandado de segurança. Não houve sustentação oral. O ministro Levenhag também, né? Votou junto com a ministra Adelaide, né? Tá. Então, com a palavra, ministro Bresciani. Senhor presidente, eu encaminhei voto a Vossas Excelências, o voto é longo, tem 35 páginas, mas tentando fazer um resumo, na hipótese dos autos, entendeu a eminente ministra Adelaide, em seu judicioso voto, ser incabível o mandado de segurança, e por isso, na dicção da Lei 12.016, denegou a pretensão
ao fundamento de tratar-se o ato atacado de decisão interlocutória. O que aconteceu foi que, em 12 de maio de 2016, por força de auditoria fiscal do trabalho, foram interditadas máquinas da empresa ao fundamento de que ofereciam riscos à saúde dos trabalhadores. Essa interdição, na verdade, inviabilizava a atividade econômica da empresa. Essa auditoria aconteceu em 12 de maio de 2016. Em 13 de maio, no dia subsequente, a empresa ajuizou cautelar de produção antecipada de provas, buscando evidenciar que não havia risco iminente à saúde e integridade física dos trabalhadores. Com diligência, determinou-se a produção da prova pericial e, em 16 de maio de 2016, juntou-se laudo aos autos, em que o perito concluía pela desinterdição, aspas, de todas as máquinas interditadas no ato de interdição número tal. Ressaltou, no entanto, que não pôde observar as máquinas em funcionamento, tendo em vista que as mesmas encontravam-se proibidas de operar normalmente. Em 19 de maio de 2016, a empresa pretendeu a reconsideração da decisão que indeferiu a liminar na ação cautelar, mas já havia intentado a ação anulatória no dia 18, dia anterior, em que pleiteou a concessão de antecipação de tutela no sentido de suspender o termo de interdição. Foi deferida a antecipação de tutela no dia 18 de maio de 2016 pela juíza titular da Vara de Guaíba, mas no dia seguinte, a juíza substituta revogou a decisão e indeferiu a suspensão de tutela ao fundamento que seria necessária a realização de nova inspeção técnica pelo perito com suplementação de informações. Este é o ato tido como coator. Foi o ato que, na verdade, findou por indeferir a antecipação de tutela. Ocorre que, posteriormente, com a impetração do mandado de segurança, o 4º Regional a concedeu para efetivamente suspender a interdição ao fundamento de que havia laudo pericial que apontava para a ausência do risco definido na inspeção do Ministério do Trabalho e também porque a manutenção daquele auto importava na cessação de toda a atividade econômica da empresa. Foi deferida, então, como foi concedida a segurança. E é contra essa decisão que vem o recurso ordinário. Eu noto, senhor presidente, diante de toda a cronologia dos fatos, que até o presente momento não se realizou a complementação de prova pericial pretendida pela empresa. Inclusive, em 20 de março deste ano, após o início de julgamento deste mandado de segurança, a mesma juíza titular da Vara de Guaíba, que havia inicialmente concedido a antecipação de tutela, sendo provocada pela parte, decidiu que não haveria campo para qualquer deliberação de sua iniciativa, na medida em que a concessão da segurança teria já atendido ao quanto pretende a empresa. Ao fim e ao cabo, o que se tem é que, após quase um ano da lavatura do auto de interdição, a situação realmente ainda permanece dúbia. E o ministro Douglas abriu divergência em sessão no dia 14 de março, para sustentar o cabimento do mandado de segurança, ao fundamento de que, em situações em que seja potencial a consolidação de prejuízo de difícil reparação, doutrina e jurisprudência caminham no sentido do cabimento de mandado de segurança. E, assim, de fato, orientam as súmulas desta Corte. Eu cito aqui as OJs 98, 153 da SDI2, e acabamos de decidir processo de minha relatoria em que o mandado de segurança se voltava exatamente contra a decisão que indeferiu a antecipação de tutela. Por isso, senhor presidente, o voto é longo, impressiona sobretudo a cronologia dos fatos, mas eu peço vênia eminente relatora e quem a acompanhou para acompanhar o ministro Douglas no sentido do cabimento do mandado de segurança.
Perfeito. Ministra Adelaide, deseja fazer uso da palavra para algum esclarecimento? Senhor presidente, eu recebi o voto de Sua Excelência, o ministro Alberto, e novamente procedi ao exame. E trata-se de uma questão bastante complexa. O ministro Alberto, inclusive, consultou o processo tal como se encontra atualmente. São duas perícias, né? As perícias chegaram a conclusões diversas. Eu vou pedir vênia e manter o meu voto, senhor presidente. Então, só faltava a mim votar. Eu vou pedir vênia à ilustre relatora. O voto longo, realmente, do ministro Alberto Bresciani, descrevendo toda a sequência, mostra que ainda realmente precisava de uma última perícia. Há possibilidade ainda de uma nova decisão, mas interditar a empresa, parar o seu maquinário nessas condições, eu acolheria o mandado de segurança, entenderia cabível. Então, eu voto com a divergência. Proclamo que, por maioria de votos vencidos, a ministra relatora, a ministra Malma, o ministro Levenhag, o ministro Vieira de Mello Filho, se decidiu pelo cabimento do mandato de segurança, nos termos do voto do ministro Douglas, que abriu a divergência e fica como redator designado. Presidente, salvo melhor juízo, nós estamos apenas examinando o cabimento. Haveria questão de mérito a ser enfrentada que se vincula à configuração ou não dos pressupostos legais para a concessão ou não da antecipação da tutela. O ministro Bresciani, eu estou vendo aqui a parte dispositiva do... Ele adiantou. Desprovimento do voto do... Eu estava se entendendo no cabide do mandato de segurança. Senhor presidente. Que na verdade estava acompanhando o ministro Alberto no sentido pelo desprovimento do recurso ordinário da União. Presidente, eu não proferi voto em relação ao mérito, apenas em relação ao cabimento, mas se Vossa Excelência entender conveniente, salvo melhor juízo, a eminente relatora também não fez. Sua Excelência se limitou a dizer do não cabimento do mandado de segurança. Se prevalecer o cabimento, salvo melhor juízo, na linha do regimento interno do Tribunal, artigo 133, inciso 3, Sua Excelência deveria retomar a relatoria para oferecer uma solução, uma compreensão de mérito sobre os questionamentos. Na verdade, posso estar equivocado, mas, assim, contrastando os dois votos, a ministra Adelaide, ela conhece e dá provimento para denegar a segurança. Isso, pelo o ministro Bresciani, que é o voto que eu estava me conduzindo aqui, que é o que tem na tela, estaria entendendo cabível e acolhendo o recurso no sentido de desprover o recurso da União. A ministra Adelaide não admite o mandato de segurança. Sim. Ele admite. Então, se prevalecer a tese do cabimento, retorna para que a relatora profira o voto de fundo. Senhor presidente, ministra Malma, com a palavra. Em relação ao meu voto, eu também reexaminei este processo, reexaminei o laudo inicial, auto de infração, e também o laudo seguinte que foi produzido, que é um dos... E essa decisão no regional não foi unânime, né? E tem as razões de vários desembargadores que estão consignados. Então, senhor presidente, eu estaria reformulando meu voto no sentido de conhecimento do recurso da União e pelo seu provimento para que seja denegada a segurança. Eu denego a segurança e conheço do mandato de segurança. Então mas esse é o voto da relatora. Não, ela não admite o mandato de segurança. Ela entende incabível. A divergência entende cabível. Sim. E avança. Isso, e avança. Só que não pode avançar porque, vencido no cabimento do mandato de segurança, retorna a relatora, inclusive porque o voto da ministra Maria Helena é para negar provimento diferentemente do ministro Bresciani. Então, nós temos que retornar o voto para que a eminente ministra Adelaide Miranda examine a questão de fundo. Quer dizer, ficamos vencidos quanto ao cabimento do mandato de segurança, porque a maioria entende que é cabível,
E como a relatora não examinou a questão de fundo, retorna ela para que examine a questão de fundo. Então, fica registrado aqui os votos quanto ao cabimento do mandado de segurança. Não adentramos, então, se vai ser provido ou não o recurso, e fica com a ministra Adelaide para analisar agora se preenche os demais requisitos de direito líquido e certo. Eu peço notas degravadas. Então, notas degravadas à ministra Adelaide. Senhor presidente, diga. Eu não gostaria de polemizar absolutamente, sim, mas eu trago à colação um voto hoje da relatoria do eminente ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontana Pereira, em que se discute o cabimento de mandado de segurança. Recurso ordinário em mandado de segurança, decisão que determinou o bloqueio de contas impetrantes. Muito mais grave. Ato judicial atacável mediante remédio jurídico próprio, prevalência da convicção depositado na OJ 92. E agora Sua Excelência diz que não se aplica o 92. Agora, como é que eu faço bloqueio de conta das impetrantes e digo, olha, vai para as vias ordinárias discutir o bloqueio? Para mim, é a mesma hipótese, eu nem abri divergência. Qual que é o processo anterior que Vossa Excelência está se referindo? É da planilha do ministro de Bresciani? Bresciani, 64471/2015. Sua Excelência... mas é que foi adiado isso aí. Esse foi adiado. Esse que Vossa Excelência está... a não ser que Sua Excelência vá reconsiderar, que seria para mim... Está sendo adiado, então não batemos o martelo. Ministro Levenhac, em tese, respeitosamente, nós julgamos e temos julgado que reiteradamente o mandado de segurança, admitindo o mandado de segurança em hipóteses em que há indeferimento de antecipação de tutela. Por isso, no primeiro momento, que eu disse que, no caso concreto, o cabimento seria possível, julgamos agora nas preferências, que sim, seria possível. Né? Isso outro que Vossa Excelência menciona, me parece que já houve até um manejo, aquela questão do electron na via, não dado recurso ad alteram, né? Mas quanto não é por isso que eu disse que, neste caso, como o mandado de segurança se volta contra a recusa à antecipação de tutela. Então, diante das peculiaridades do fato, que eu entendi cabível o mandado de segurança pela possibilidade de prejuízo em tese, num primeiro momento. No segundo, a ministra Adelaide vai avançar. Então, fica com notas taquigráficas a ministra Adelaide e traz na próxima sessão. Sim. Perfeito? Fica notas taquigráficas e adiado para a próxima sessão. Exatamente. Então, vamos à última vista regimental de processo da ministra Adelaide também. Retorno de vista regimental concedido a excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo AGRO 474, dígito 36 de 2014. Relatora excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, que votou no sentido de conhecer do agravo e no mérito negar-lhe provimento. Não houve sustentação oral. Então, com a palavra o ministro Douglas. Senhor presidente, de maneira muito breve, o voto vista foi disponibilizado e, fundamentalmente, eu estou oferecendo respeitosas ressalvas à eminente relatora, que considera a rescisão de sentenças homologatórias de acordo com fundamento no inciso 5 do artigo 485 do CPC de 73 inviável. E eu apenas ressalvo porque temos julgado casos em que o fundamento do inciso 5 do artigo 485 tem nos autorizado a rescindir coisas julgadas homologatórias de transação. Então, com esses fundamentos já apresentados, eu estou oferecendo ressalva de fundamentação, acompanhando embora a conclusão de desprovimento do presente agravo. É o voto, presidente. Peço juntada. Perfeito. Então, acompanha com ressalva. Senhor presidente. Ministra Maria Helena. Eu vou acompanhar a ressalva porque, recentemente, no processo, no recurso ordinário 17, dígito 95/2014, também julguei no mesmo sentido da ressalva que agora é apresentada pelo ministro Douglas. Perfeito. Mais alguma ressalva? Não. Eu também, ministro. Eu acompanho a ressalva feita pelo ministro Douglas. Então, eu proclamo que, por unanimidade, se decidiu nos termos do voto da relatora, com ressalva de entendimento de fundamentação do ministro Douglas, ministra Malma e ministro Emanuel.
Então, não tendo mais processos em condição de julgamento, agradecendo a participação de todos e a proteção de Deus, declaro encerrada a sessão. Muito obrigado.